Saudações para você que está aí do outro lado da tela. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês. E vamos para mais uma resenha de livros, né? Então vamos lá. O livro de hoje, meus amigos, é um bocado diferente, né, dos livros que eu trago aqui. Por quê? Esse é um livro em que o leitor toma as decisões do que vai acontecer na história. E se a gente está falando de livros em que o leitor é o protagonista, em que o leitor toma as decisões do que vai acontecer na história, é claro que a gente está falando de livros de RPG, né? Mais especificamente dos livros-jogos, né? E aí, o que é um livro-jogo, né? Um livro-jogo é um livro, né, em que você tem uma aventura solo, em que você joga uma aventura solo, né, uma aventura sozinho, em que você toma as decisões sobre o que vai acontecer na história, né? Então, imagina a seguinte situação. Você está num corredor, seguindo por um corredor, e aí no seu lado direito tem uma porta. Quando você testa a maçaneta da porta, você vê que a porta está aberta. E aí? Você vai deixar a porta de lado e seguir pelo corredor? Ou você vai abrir a porta para ver o que tem atrás dela, né? E aí é você, leitor, que se torna muito mais do que um mero leitor, né? Um mero leitor passivo. Você passa a ser o leitor-jogador da história, né? Você passa a definir o que vai acontecer na história, né? E aí, cara, tem duas sagas de livros-jogos muito famosas, né, que estão sendo reeditadas aqui no Brasil, né? Que eu até já tive a oportunidade de falar sobre elas aqui no podcast, né? Que são os livros-jogos da série Fighting Fantasy, Aventuras Fantásticas, e a série de jogos Lobo Solitário, né, Lone Wolf, do Joey Dever, que está completando 40 anos nesse ano de 2024. Né. Eu já tive a oportunidade de jogar um livro de aventuras fantásticas aqui, a Vera, no podcast, né, do começo ao fim, né, que vou deixar aqui na descrição o link, né, em que eu joguei a Nave Espacial Traveler, que é um livro-jogo da série Aventuras Fantásticas, publicados aí pela Jambô, e eu joguei o livro do começo ao fim, e também eu recebi no podcast o meu amigo Barão Macieira, né, o Thiago Macieira, para a gente bater um papo sobre a saga Lobo Solitário, né, sobre os 40 anos da saga Lobo Solitário do Joey Dever. E aí, cara, a gente bateu esse papo, né, eu fiz essa introdução aí aos livros-jogos, né, no podcast. Se você não conferiu, dá uma conferida lá, deixa lá o seu like, o seu joinha, o seu comentário, faz a sua inscrição aqui no canal e não esquece de dar aquele triplo C maroto que dá uma força aqui pro canal, né? Curte, comenta e compartilha. Então, só pra gente situar aqui, né? A Jambô tá editando de novo, né, os livros-jogos da série Aventuras Fantásticas, né? Os livros-jogos da série Aventuras Fantásticas inicialmente tinham sido publicados pela Mark Saraiva, né, e alguns também pela Bertrand Brasil. E aí a Mark Saraiva deixou de existir, né, uma editora extinta, e a Jambô está republicando esses livros, né, como por exemplo esse aqui, ó, As Cavernas da Bruxa da Neve, ó, uma ediçãozinha da Jambô, aqui as ilustrações, né, originais do livro, aqui a aventura. Aí aqui as referências, né, de textos, né, onde você toma as decisões da história, né? Aqui. Então esses são os livros da série Aventuras Fantásticas que a Jambô está reeditando, né? E aí a outra saga que a Jambô está reeditando, né, a saga Lobo Solitário, tá aqui, ó. O primeiro volume da saga Lobo Solitário, né, que é o Fuga da Escuridão. A saga Lobo Solitário foi prevista para ter um total de 32 livros, né? Só que o autor, né, o Joey Dever, ele faleceu em 2016, na época que tinha sido lançado o 28º livro. E aí o filho dele, que é o Ben Dever, ele tomou a responsabilidade, né, de dar continuidade à saga Lobo Solitário e concluir a saga, né? E aí ele anunciou, né, que o último volume da saga Lobo Solitário, que é o volume 32, vai ser dividido em duas partes. Esse livro ainda não foi publicado, né? Então a gente está aguardando aí a conclusão da saga Lobo Solitário, que está completando 40 anos nesse ano de 2024 e sobre a qual eu já tive a oportunidade de falar lá no Mensagem na Garrafa Podcast com o meu amigo Thiago Macieira, vulgo Barão Macieira. Que por falar nisso, um abraço para você, Barão Macieira.
curte lá o canal dele, que é o Cachimbo Filosofal, que ele fala de livros de filosofia, de livros, jogos, RPGs e tudo mais, que é um canal super maneiro que eu vou deixar aqui na descrição. Bom, mas eu não estou aqui hoje para falar sobre os livros-jogos da série Aventuras Fantásticas e nem sobre os livros-jogos da série Lobo Solitário. Estou aqui para falar de um livro-jogo nacional que eu descobri completamente por acaso e que foi um achado muito legal, foi uma experiência muito legal jogar esse livro-jogo, que no caso, meus amigos, é esse aqui, ó, O Porão, do Vitor Soares e do Giovanni Arseno. Eu descobri esse livro completamente por acaso, numa postagem de Facebook, que estava tendo um anúncio promocional desse livro, e aí eu fiquei curioso para saber, né? Inicialmente, quando eu olhei o título, né, O Porão, tem um porãozinho aqui, né, um alçapão para você entrar aqui num porão, né? Inicialmente eu achei que fosse uma história de terror, né? Achei que fosse uma história de terror, né, com demônios, criaturas bizarras, criaturas do inferno, rituais satânicos, né? Eu achei que fosse uma coisa parecida com isso, né? Só que depois que eu fui ler a sinopse do livro, né, eu descobri que esse livro, na verdade, é uma aventura histórica. É uma aventura que se passa no ano de 1969, né? Um ano depois de decretado o AI-5, né? O Ato Institucional número 5, pelo regime militar, né? Pela ditadura militar. E aí eu olhei a história, a sinopse da história, fiquei interessado, comprei o livro, joguei e, cara, foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência muito legal descobrir e jogar esse livro-jogo aqui, né? Então, para quem não sabe, o Vitor Soares, ele é o host do podcast História em Meia Hora, que é um podcastzinho muito legal, né, sobre história, tanto história do Brasil quanto história geral. Recomendo para vocês. Vai ficar o link aqui no post para você dar uma conferida. E, cara, o que me atraiu, né, o que realmente me fez gostar desse livro foi a mescla, né, de fantasia, né, de ficção com elementos históricos, né, com elementos de situações, de pessoas que realmente existiram naquela época, né? Então, no final do livro, né, o Vitor Soares deixa aqui, né, uma lista de referências, né? Ele usa situações, lugares e pessoas que realmente existiram nesse período da ditadura militar, que realmente foram presas, torturadas, mortas ou sumiram, desapareceram durante esse período. Ele faz a relação, né, das situações, dos lugares e das pessoas que são fictícias e das pessoas que são reais mesmo, né, que são inspiradas em fatos reais, né? Como, por exemplo, o prédio do DOPS, né, o Departamento de Ordem Política e Social, né, que foi uma instituição da ditadura militar para identificar, perseguir, prender, torturar, matar e dar sumiço, né, em potenciais opositores ao regime militar, né? Sendo que é o seguinte, o DOPS, ao que me consta, ele é bem mais antigo do que o regime militar, né? Não foi o regime militar que criou o DOPS, né? Quem criou o DOPS foi o Estado Novo do Getúlio Vargas. Quando o Getúlio Vargas deu o golpe, né, em 1930, ele instaurou uma ditadura, né, inspirada no regime nazista e fascista da Itália e da Alemanha, né? Então era sim um governo autoritário que perseguiu minorias, perseguiu judeus, perseguiu ciganos, perseguiu opositores ao regime, perseguiu, prendeu, torturou, matou, como qualquer ditadura, e aí a gente não pode passar pano. E aí o DOPS, né, foi criado como essa instituição, né, como esse órgão para monitorar, né, a moral e os bons costumes dos brasileiros na época, e depois esse órgão, né, foi assimilado pelos militares para perseguir opositores também. E aí, cara, ele dá, né, uma série de referências históricas, né, de pessoas que realmente foram presas, torturadas e mortas no DOPS, né, no prédio do DOPS, que fica lá em São Paulo, e dá a relação, né, de situações, né, de
de minúcias históricas, né, de pessoas e situações e lugares que realmente existiram, né, nesse período. E dentre eles também, né, o elevador do prédio do DOPS, né, que conduzia lá ao porão, onde os prisioneiros eram presos, torturados, mortos, né? Esse elevador que foi conhecido aí como o Expressinho da Morte. Tem até uma ilustração dele aqui, ó. O Expressinho da Morte, que era o prédio que conduzia lá aos porões do prédio do DOPS, que era o lugar onde os opositores eram presos, né, torturados e interrogados e eventualmente mortos. E aí, cara, qual é a história desse livro aqui, né? Qual é a história do livro O Porão? Qual é a aventura que você tem que passar, né? Esse livro é a história da Samantha, né? A Samantha é uma militante, opositora do regime militar, né? Que ela tem lá o grupo dela lá de ação, né? De oposição. E aí, uma das amigas dela, né? Uma amiga dela, inclusive, com quem ela tem um relacionamento afetivo, uma dessas amigas é presa por policiais militares, né, que é a Cecília. A Cecília é presa por policiais militares e aí ninguém mais sabe notícia dela. Ela simplesmente desaparece, evapora. E aí a Samantha fica preocupada. Pô, prenderam a Cecília. E agora? Eu tenho que resgatar ela, eu tenho que encontrar ela e resgatar ela. E aí a Samantha vai ligar para um policial, né, que é um agente duplo. E aí ela vai ter a informação, né? Ó, você quer saber onde está a sua amiguinha? A sua amiguinha está presa no prédio do DOPS, tá? Se você quiser resgatar ela, vai lá no prédio do DOPS, lá, cheio de policiais militares, cheio de seguranças, para tentar resgatar a sua amiga. E é exatamente isso que a Samantha tenta fazer. E aí a Samantha vai no prédio do DOPS, invade o prédio do DOPS, para tentar resgatar a Cecília. E nisso que ela invade o prédio do DOPS, né, ela se torna os olhos e os ouvidos do leitor para testemunhar os horrores que aconteciam naqueles porões do DOPS. Né? Então a gente vê pessoas presas, pessoas torturadas, a gente vê uma cena em que uma pessoa está sendo torturada num pau de arara. Tá? Então são situações assim que dão aquela náusea, que dão aquele mal-estar, de que, cara, o pior mal-estar que a gente sente é por causa do seguinte: isso realmente aconteceu. É realmente chocante pensar que isso realmente aconteceu naquela época. Que pessoas foram presas, torturadas com choques elétricos no pau de arara, que escreviam com as unhas nas paredes da cela para poder marcar a passagem dos dias, né? Que eram torturadas, eram desaparecidas, que eram mortas e tudo mais. Né? Então, cara, quando a Cecília invade o prédio do DOPS, né, você se torna os olhos e os ouvidos dela para todos aqueles horrores que estão acontecendo ali. Até você, eventualmente, encontrar a Cecília, né? E aí cria outro problema. Né? Entrar foi um problema. Agora, o segundo problema é sair. Tão difícil quanto entrar no prédio do DOPS sem ser notada, é sair do prédio do DOPS. E aí é outra parte da aventura, né? Que é uma aventura stealth, de infiltração, de investigação, que eu achei essa parada muito legal, né? De você criar um ambiente, você usar uma narrativa histórica para criar uma narrativa de investigação, de extração, né? de resgate, de stealth, né? Achei bem legal, né? Essa coisa de espionagem, de infiltração, de resgate, e bem legal isso. E também com o enfeite, né, da referência histórica, né, que ele traz aqui. E aí é uma narrativa muito envolvente, causa uma certa náusea pelo fato da gente saber que isso foi verdade mesmo, causa uma certa náusea. E a intenção do livro é exatamente essa, cara. A intenção do livro é exatamente essa, causar uma certa náusea em você pelo fato de você saber que esse tipo de situação realmente aconteceu naquela época. Realmente pessoas foram presas, torturadas, mortas, foram desaparecidas,
porque se opuseram ao regime militar, que era sim um regime ditatorial, autoritário e, como toda tirania, é uma tirania que promove assassinatos e persegue opositores. Então, realmente é um alerta para que a gente fique atento para que esse tipo de situação aqui nunca mais aconteça na história do nosso país. Então, é um baita soco no estômago, é realmente pensado para ser uma história que causa uma náusea em você, que causa um mal-estar em você. E eu gostei muito de sentir esse mal-estar quando eu li esse livro. Então, cara, falando aí mais da parte mecânica do jogo, né, da mecânica do jogo, ele segue bem aquela coisa tradicional do livro-jogo mesmo, né? Você está num determinado corredor e aí o corredor se divide em dois caminhos. Se você quiser ir para a direita, vai para tal referência. Se você quiser ir para a esquerda, vai para outra referência. Bem padrãozão mesmo dos livros-jogos, né? E assim, cada escolha que você fizer pode levar a uma morte instantânea. Então, existe meio que um caminho meio que único, né? Existem poucas escolhas que você pode fazer que são realmente certas. Então, a maioria das escolhas que você pode fazer aqui são escolhas que podem te levar ou para prisão ou para morte instantânea. A maioria esmagadora das escolhas que você pode fazer aqui podem te levar ou para prisão ou para morte instantânea. Existem pouquíssimos caminhos que te levam realmente ao sucesso da missão, tá? Então, esse pode ser realmente um aspecto meio frustrante do livro, né? Porque você está lendo, aí você tem uma morte instantânea, ou então é preso, e aí você tem que voltar para o começo do livro para jogar de novo. Isso pode ser meio frustrante, mas não deixa de ser uma boa experiência, né? Para você fazer um mapinha lá, né, do prédio do DOPS, ver lá que caminhos você pode usar, que caminhos não, e tudo mais, né? Os combates, né, são medidos no jogo de dados, né? Você só usa um dado de 6 lados, que você pode, inclusive, recortar aqui e usar, né? Um dado de 6 lados. Você recorta aqui, cola direitinho, você tem o seu dado de 6 lados. E aí você vai testando as características, testando as habilidades, e aí você vai sobrevivendo às situações e aos combates que eventualmente vão aparecendo, né? É uma mecânica bem simples, né? Não é, por exemplo, uma mecânica complexa de combate, como por exemplo um D&D, ou até mesmo um Fighting Fantasy, ou um Lobo Solitário, né? Que você tenha lá a tabela para você ver o quanto de dano foi. É uma mecânica de combate, de testes de características bem simples, né? Um dado só, bem tranquilo. Mas aí é que tá. A dificuldade do livro tá realmente nas escolhas do caminho que você vai trilhar. Seja para você se infiltrar no prédio do DOPS, seja para você sair com a Cecília depois de ter resgatado ela. Essa que é a verdadeira dificuldade do jogo. E aí, cara, com relação à mecânica do jogo, uma mecânica bastante simples, né? E aí, o que eu gosto no livro, né, são alguns elementos históricos que ele coloca aqui que dão um tchan na narrativa, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é uma ficha da Samantha igualzinha ao que os oficiais do DOPS faziam na época, né? Então, se por exemplo você queria ser um professor na época do AI-5, você tinha que se apresentar ao DOPS para responder um questionário, para eles verem se você era um opositor em potencial ou algum subversivo em potencial. E aí, se você fosse considerado uma ameaça em potencial, você já era preso ali mesmo, cara. Antes mesmo de você terminar a entrevista, você já era preso. Então todo mundo se submetia a isso, fazia essa fichinha na época, e foi muito legal ver o autor trazendo essa fichinha aqui da Samantha, né? Outra coisa também que eu achei maneiríssima é que é o seguinte, a referência 111, né, porque é um livro curto, é um livro com 111 referências, que pro padrão de um livro-jogo é uma história curta, é uma história bem curtinha, em 2 horinhas você joga esse livro aqui. A referência 111, cara, é uma transcrição literal do texto na íntegra do ato institucional número 5, né? Então eu achei bem legal mesmo. Fica a nível até de documentação histórica, cara, esse aqui. Porque aí você pode ver, né? O texto que instituiu a tortura, a prisão,
a oposição, a perseguição a opositores, né? E todas as práticas que levavam à supressão da oposição, né? O combate aos opositores do regime militar, né? Então, fechamento de congresso, eleições indiretas de prefeitos e governadores, perseguição a opositores, identificar opositores, prender opositores, torturar opositores, né? Matar, dar sumiço e tudo mais, né? Tudo isso eram práticas institucionalizadas pelo governo militar por meio do Ato Institucional número 5, que foi criado aí em 1968. E aí, uma coisa bem legal também, é que no final da transcrição, ele deixa aqui para você a relação dos nomes dos canalhas que assinaram o AI-5. Então, guarda bem o nome desses canalhas aqui para que esse absurdo nunca mais aconteça na nossa história. Então, cara, o que eu mais gostei nesse livro foi realmente a imersão histórica dele, né? Realmente o uso, né, da narrativa histórica, né, o uso da narrativa de criar um personagem fictício para ser os nossos olhos e ouvidos para aquelas situações históricas que realmente aconteceram. Essa foi a melhor parte do livro para mim, né? É um livro curto, tem uma mecânica simples, mas tem aquela dificuldade frustrante, né, de que pouquíssimos caminhos te levam ao sucesso, né? Enfim, as ilustrações também são bem legais, né, do livro. E, cara, voltando lá à escala do sabre de luz vermelho, eu daria a nota aí de 4. 4 sabres de luz vermelhos para o nosso livro O Porão, do Vitor Soares e do Giovanni Arseno, que é um livro bem bacana, bem maneiro, e eu recomendo fortemente a leitura e o jogo desse livro aqui. Principalmente se você tiver aquele tiozão do pavê, ou então aquele adolescente idiota que fica falando volta à ditadura, militares no poder, ditadura já. Então, se você conhece esse tipo de gente canalha, esse tipo de gente abjeta, esse tipo de gente burra, sem memória histórica, dá de presente esse livrinho aqui para ela dar uma lida e aprender um pouquinho do que realmente aconteceu durante o período da ditadura militar. Então, meus amigos, estão 4 sabres de luz vermelhos para o nosso livro O Porão, e sendo que 4 sabres de luz vermelhos por causa desse aspecto meio frustrante, né, de que tem pouquíssimos caminhos certos para você obter o sucesso, mas que é uma narrativa histórica extremamente imersiva, extremamente prazerosa e que dá aquela náusea por você saber que coisas desse tipo realmente aconteceram durante o período da ditadura militar. Então, fica a minha nota aí, 4 sabres de luz vermelhos para o livro O Porão, o qual eu recomendo fortemente a leitura dele. Então, meus amigos, essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem de jogar o livro aqui, O Porão. Recomendo que você jogue ele. E, é claro, não posso deixar de falar, né? O seu like dá uma moral imensa para o canal, seu like, o seu comentário, a sua inscrição. Então, cara, divulga esse vídeo como se fosse água, espalha ele como se fosse dengue, espalha ele como se fosse um vírus mortal para as pessoas verem. Então, deixa aí o seu like, o seu comentário e faz o triplo C, né? Curte, comenta, compartilha, que você dá aquela moral para o canal e eu agradeço de coração. Então, essa foi a resenha de hoje. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!